Você sabia que a história relatada no filme O Exorcismo de Emily Rose, de 2005, é inspirada num caso real? Todavia, há algumas pequenas diferenças. O nome real Emily Rose era Anneliese Mitchell, nascida em 21 de setembro de 1952. Oficialmente, a sua morte em 1º de julho de 1976 deu-se por desidratação e desnutrição. Na prática, no entanto, ninguém até hoje sabe realmente se seu caso era espiritual ou psiquiátrico. Tudo começou em 1968, quando ela ainda estava no colégio e começou a sofrer de convulsões. Seu primeiro ataque epilético veio em 1969 e ela era saudável até então. Com isso, vários médicos ficaram intrigados e um neurologista da clínica psiquiátrica Weisenberg a diagnosticou com um tipo de epilepsia chamada de Grand Mal. Até então, Anneliese era uma garota comum e religiosa como todas as outras. A próxima mudança foi a presença de figuras demoníacas que apareciam toda vez que Anneliese tentava rezar. Ela também começou a ouvir vozes que a diziam estar amaldiçoada. Com isso, Anneliese entrou em depressão e começou a pensar em suicídio. Em 1975, quando até os pais começaram a perceber a seriedade dos problemas com a sua filha, ela já havia mudado de aparência drasticamente. Então, deu-se início à procura de ajuda em clínicas e, finalmente, as igrejas entraram nessa história. No início, Anneliese e sua família estavam convencidos de se tratar de uma possessão demoníaca. Sua crença era tamanha que interromperam os medicamentos indicados pelo hospital e logo recorreram à ajuda da igreja. Entretanto, os primeiros religiosos que visitaram Anneliese reforçaram a hipótese da doença, mas a família Mitchell estava convencida do contrário, até que um dia foram apresentados aos sacerdotes Ernest Alt e Arnold Rains, que além de palavras de apoio, realizaram as primeiras sessões de exorcismo. Os exorcistas então utilizaram 67 ritos ao longo de 10 meses, com 1 ou 2 sessões por semana, que tinham duração de até 4 horas. Mas apesar disso, a possuída rasgava suas roupas, urinava e bebia o próprio líquido do chão, comia moscas, aranhas, carvão e até a cabeça de um pássaro morto. Houve um episódio em que se enfiou debaixo de uma mesa e latiu como um cão por 2 dias. Ela ainda ouvia vozes gritando contra as paredes por horas, o que deixava enlouquecida. Dentre os espíritos que a possuíram, ela mesma citou nomes como Lúcifer, Caim, Nero, Judas, Hitler e outros grandes espíritos malignos que já assombraram a humanidade. Se você tem nervos de aço, pode ouvir os áudios originais que deixarei
agora. Oficialmente, após a morte de Anneliese por inanição, os 2 padres e os pais de Anneliese foram condenados por negligência resultante em morte, já que não impediram a filha de morrer. Para Anneliese, jejuar faria com que os espíritos perdessem a sua força. Hoje, a lápide dela fica num local que pode ser visto da casa onde morava, ainda habitada por seus pais, que provavelmente até hoje se perguntam o que realmente aconteceu com sua filha toda vez que olham pela janela.